você está se cobrando demais e se esquecendo do que Deus já disse sobre você. Você já acorda com um peso muito grande, você sempre se acha que não é uma pessoa suficiente, você tenta dar conta de tudo, isso acaba só trazendo cada vez mais cansaço, você só acaba ficando cada vez mais ansioso, ansiosa. Parece que as coisas nunca aparentam estar boas, justamente por conta dessa autocobrança e porque lá no fundo você está se esquecendo daquilo que Deus já disse sobre você. Não é só sobre esforço, é sobre a graça e o amor de Deus. E eu vou trazer aqui para você 3 pontos que vão ser poderosos demais para que você consiga cada vez mais descansar em Deus e não se cobrar tanto. Fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que esses 3 pontos vão te trazer muito mais paz, muito mais tranquilidade e você vai ter muito mais força e direcionamento para que você venha cada vez mais viver tudo que Deus tem reservado sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre a sua jornada. Amém? E o nosso primeiro ponto é sobre você parar de tentar merecer aquilo que já é seu. Muitas pessoas ficam correndo atrás de Deus sobre a vida de oração, tentando ter uma vida de santidade, para tentar conquistar o amor de Deus, que já é delas, pela graça de Deus. Não que não seja importante você, obviamente, ter a sua vida de santidade, ter a sua vida de oração, isso é muito importante para nós, diante da nossa caminhada, mas é sobre você entender que não existe nada que você vai fazer que vai aumentar o amor de Deus sobre você e sobre a sua vida. Então é sobre a gente cada vez mais descansar nesse amor de Deus, viver pela confiança em Deus, porque assim a gente vai se cobrar muito menos. É como se você estivesse querendo pagar por um presente que já foi dado para você de graça. Não faz o menor sentido. E quanto mais a gente vai conhecendo esse nosso Deus, cada vez mais você vai entendendo a graça dele. Talvez você esteja aqui e você me diga, mas João, o que é graça? É um favor imerecido. Não é algo que nós temos por mérito. Nós não merecemos esse amor gigantesco que Deus tem por nós, mas ele nos dá pela graça, simplesmente porque ele nos ama. E muitas das vezes a gente fica nesse dia a dia de ansiedade, querendo a aprovação de Deus, querendo cada vez mais ser amados por Ele, ter o cuidado dele, sendo que isso já foi dado para nós. Então é sobre a gente viver cada vez mais trazendo isso à nossa memória. E me entendam bem, tá, irmãos? Não estou dizendo, obviamente, que a gente não deva buscar a nossa vida de oração, a nossa vida de santidade. Óbvio, nós temos que buscar todas essas coisas. Mas é sobre que nós entendermos que nós não dependemos disso para que Deus venha nos amar. É literalmente como a relação de um filho para pai. O filho não precisa fazer algo específico para que assim o pai venha o amá-lo. O pai ama simplesmente porque ele é o pai e simplesmente porque ele é o filho. Quando você crê em Cristo, você é filho e Deus já é o seu pai. Então é sobre você descansar hoje nessa certeza e viver por essa verdade. Descansando no amor de Deus. Só há descanso em Deus aonde houver confiança em Deus. Então é sobre você cada vez mais depositar toda a sua confiança no amor de Deus. Aqueles que confiam no Senhor, assim como diz a palavra, não ficarão decepcionados. Você pode se decepcionar com relacionamentos, com um negócio,
com pessoas, com amizades, mas você nunca vai se decepcionar por confiar e por se entregar cada vez mais a este amor de Deus. O nosso segundo ponto é sobre você entender que Deus te vê por aquilo que Ele plantou em você e não por aquilo que você acha que falta. Muitas pessoas, elas se medem pelo trabalho delas, muitas das vezes por aquilo que deu errado na jornada e na vida delas. Então algo deu errado dentro da sua vida e você se sente como um fracassado e você acha que Deus te vê da mesma forma como um fracassado, como uma fracassada. Mas Deus, Ele não te vê só pelo seu trabalho, Deus te vê pelo um propósito que Ele tem sobre você, sobre a sua história e sobre a sua jornada. Um propósito lindo, uma missão que Ele tem justamente para você. Ele te vê dessa mesma forma. Ele não te vê pelo seu passado. Ele não te vê pelo seu erro, pela sua falha. Até porque se Ele fosse te ver dessa mesma forma, Ele nunca enviaria Cristo. Cristo foi enviado justamente para que a gente venha ter esse acesso a Deus e para que todos os pecados venham a ser anulados. Uma vez que a gente crê em Cristo, já não há mais condenação para nós. E nós temos esse acesso, essa comunhão em Deus, para que a gente venha viver esse propósito que Deus tem para nós, para a nossa história e para a nossa jornada. E muitas vezes você está se sobrecarregando porque você está tentando provar algo para Deus enquanto você não precisaria provar. Você precisaria simplesmente viver por propósito. E é sobre você entender que esse mesmo propósito, você não vai viver ele da noite por dia. Assim como uma semente, você planta hoje e só daqui a um tempo ela vai começar a crescer, só daqui meses você vai ter o fruto. São os processos da vida. Então é sobre você não ficar se cobrando demais durante esse processo. Não ficar ansioso, não ficar se cobrando, não ficar se comparando. Quem se compara para no meio desse processo, para que ele venha a ser um processo leve. Mas entendendo que Deus não te vê por esse fracasso. Deus te vê por propósito. Então, se Ele não te vê dessa mesma forma, não faz sentido você se ver como uma fracassada, como um derrotado, como uma derrotada. O mais importante é você se apegar a este amor grandioso que é o amor de Deus. Porque é assim, cada vez mais, você vai ter força, ânimo, coragem, ousadia para viver aquilo que Ele tem para você. Entendendo que o seu plano, aquilo que você acha que é melhor para sua vida, nunca será melhor daquilo que Deus tem reservado para você, para a sua história e para a sua jornada. E o nosso terceiro e último ponto, para que você venha cada vez mais se cobrar menos, é sobre você justamente entender que a sua identidade é quem você é, está em Cristo e não na sua rotina. A sua rotina pode falhar, os seus planos podem falhar, a sua estratégia profissional, a sua estratégia do seu planejamento sobre um relacionamento pode falhar, mas Deus não te vê sobre isso. Deus não te vê dessa mesma forma. Quando você permanece firmado em Cristo, no Evangelho e na Palavra de Deus, é aí que nada e ninguém pode te abalar. E por isso também que é muito importante você ter o seu momento ali com Deus, você mergulhar cada vez mais na Palavra. Está aberto o nosso desafio de 30 dias de leitura da Palavra, onde lá dentro do nosso desafio você vai estar recebendo diariamente insights, dicas, princípios, para que você consiga estar se aprofundando na palavra, para que você consiga estar sentando, entendendo aquilo que você está lendo ali na palavra,
para que você consiga estar tendo uma vida conduzida pela palavra de Deus, pela Bíblia, para que você consiga estar colocando os princípios em prática. Tudo isso você vai estar tendo acesso lá dentro do nosso grupo. E para você entrar nele é super simples, só me mandando uma mensagem pelo link que eu deixei aqui na descrição. Você vai estar ali falando comigo e eu vou estar ali e você vai poder estar podendo adquirir esse nosso grupo, o acesso para esse nosso grupo que está saindo só por R$19,90. Um valor super acessível para você entrar para esse desafio e de fato mudar a sua vida espiritual. Você só vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você se você cada vez mais colocar a palavra de Deus em prática. Entendendo que a sua identidade está naquilo que a palavra de Deus diz e não naquilo que você viveu, não nos seus erros e não nas suas falhas. Quando você se desprende disso, é aí que cada vez mais você caminha em paz, você caminha em tranquilidade, você vive a real felicidade que Deus tem para você. Agora, enquanto você estiver atrelando o amor que Deus vai ter com você, as suas atitudes, você vai cada vez mais se cobrar demais sobre tudo que você fizer e vai ficar tudo muito pesado. Agora, quando você entende que não depende das atitudes, é aí que você vive em liberdade. É aí que você vive em paz. É aí que você vai orar em paz. É aí que você vai se entregar em paz. É aí que você vai fazer tudo justamente em paz. Tendo essa consciência. Essa é uma consciência que é algo que é simples, mas que é algo que é transformador dentro da sua história, dentro da sua vida e dentro da sua jornada. Amém, irmãos? Era isso que eu ia trazer para vocês no nosso vídeo de hoje. Comentem aqui se fez sentido isso para vocês. Já se inscrevam aqui no nosso canal. Eu vou estar sempre aqui te conduzindo para uma nova história, para uma nova vida, de muito mais paz, propósito, felicidade e proximidade com Deus todos os dias aqui no nosso canal. Para você que quer ter uma mentoria, um bate-papo ali ao vivo comigo, onde eu vou estar te passando princípios da palavra para que você venha vencer em alguma área da sua vida. Não precisa ser necessariamente a vida espiritual, nos seus relacionamentos, em algum vício, em alguma área profissional. Para você que quer realmente vencer certas coisas que estão te atrapalhando hoje, me manda um link, me manda uma mensagem pelo link que está aqui embaixo. Eu vou estar te ajudando também para você estar adquirindo e entrando para essa nossa mentoria, que eu tenho certeza que vai ser transformadora também. A mensagem de hoje era essa. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Se inscrevam no nosso canal, cliquem em gostei para que o YouTube entregue este vídeo para cada vez mais pessoas. Mande esse vídeo para pelo menos 7 amigos. Fiquem em paz, fiquem com Deus e lembrem-se, Deus tem algo novo para a sua vida.